Olá, nós somos a Igreja Presbiteriana Conexão e saudamos você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja uma experiência, uma vivência verdadeira, de fato, em sua vida. E chegamos com muita alegria em nossa terceira aula. Estamos estudando esse livro, Comunidade Verdadeira, a prática bíblica da koinonia, do autor Jeff Bridges. E mais do que isso, estamos pensando a lógica da comunhão, da comunidade, para que possamos realmente ser essa comunidade verdadeira, ter de fato comunhão com Deus e uns com os outros, conforme o desejo e a vontade do nosso Deus. Inclusive, nesse tempo de pandemia, em que estamos até um pouco distantes uns dos outros, mas a missão, a adoração da igreja continua. E por isso eu te convido a acompanhar essa aula, se você ainda não acompanhou, acompanhar as aulas passadas, e assim ser instruído, exortado por meio da palavra de Deus, da necessidade, da prática, da comunhão com Deus, com as pessoas, de sermos de fato essa comunidade verdadeira. Não podemos começar sem antes entregarmos as nossas vidas a Deus e tudo que será trabalhado nesses próximos poucos minutos que passaremos juntos. Senhor, nosso muito obrigado, Pai, porque apesar de tudo que estamos vivendo, nós somos uma comunidade, nós temos comunhão contigo e uns com os outros. Porém, ó Deus, neste momento, seja o teu Santo Espírito, ó Deus, a nos mover diante dessas questões, para que possamos aprender mais com base na palavra de Deus e de fato ser uma comunidade verdadeira, uma comunidade, ó Deus, que serve, que adora, que tem, ó Deus, uma comunhão cada vez mais plena dos seus membros. Isso em nome do Senhor Jesus. O nosso muito obrigado, nós clamamos a tua bênção, Deus, sobre aqueles que estão nos assistindo, porventura com as suas lutas, com as suas dores. Ó Deus, traga a bênção para esses lares em nome do Senhor Jesus. E também te pedimos, ó Deus, pelo nosso próprio país e pedimos, ó Deus, o perdão de nossos pecados, o abrir do teu Santo Espírito em nossos corações para esses próximos minutos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos lá na sequência daquilo que temos proposto para hoje, e o nosso objetivo principal é trabalhar sobre a comunhão com Deus nessa aula. E a gente vai ver especialmente aspectos práticos e aplicáveis, obviamente, em relação à nossa comunhão com Deus. Posto isso, na nossa estrutura da aula hoje, iremos trabalhar primeiro a comunhão pelo Evangelho. Qual a relação, mesmo que de forma simples, entre a comunhão e o Evangelho, na minha vida e na sua vida. Segundo ponto, a necessidade da comunhão diária. Então, como se dá, como se desenvolve essa comunhão e a questão do nosso cotidiano, a questão do nosso dia a dia, o relacionamento entre essas duas coisas, iremos pensar sobre isso. E, por fim, os elementos da comunhão. Então, no final das contas, o que eu devo fazer para, de fato, ter mais comunhão com Deus, estar mais próximo de Deus e automaticamente fortalecer uma comunidade verdadeira ao redor de Jesus Cristo? O que eu devo fazer em relação a isso? Sobre essas questões queremos pensar, baseados especialmente no Salmo de número 1. Salmo de número 1 é um salmo conhecido, um salmo que abre as portas para o maior livro da Bíblia, que é o livro dos Salmos, e faremos a leitura neste momento, a começar do versículo 1. Naturalmente, as leituras e os slides estão dispostos aí, as apresentações na sua tela, você pode acompanhar com muita tranquilidade. Salmo de número 1 diz assim o texto bíblico: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Um belo texto que abre, as portas para o restante dos outros salmos, os outros 149 salmos, e que vai nos guiar no nosso raciocínio, na linha que temos pensado para esses minutos que passaremos a seguir. Bom, a partir disso, um primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é como a comunhão por meio pelo Evangelho. E aí, logo de cara, eu queria lançar uma pergunta, tanto para mim quanto para você refletir nesse momento. O Evangelho, ele se aplica apenas à salvação? Então, eu, você ou outra pessoa, um cristão, ele precisa do Evangelho apenas para ser salvo? Apenas para dizer, meus pecados foram perdoados e agora eu tenho salvação em Jesus Cristo e a vida eterna ao lado de Deus, o Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, e nada mais, e pronto, acabou? A Bíblia só fala dessas questões desse nível da salvação. É interessante nós pensarmos isso, porque muitos cristãos, hoje em dia, têm Jesus, sim, como seu Salvador. E glória a Deus por isso. Nós precisamos agradecer a Deus por isso. Mas, mesmo que em partes, ou às vezes em grande parte, como um Salvador, ou como um Filho de Deus, impessoal, como alguém distante do seu dia a dia, e aí automaticamente, sem um relacionamento diário com Cristo. É como se Cristo, de fato, morresse ali na cruz e dessa forma o cristão obtesse o perdão, a salvação dos seus pecados, mas nada mais eu preciso conhecer, nada mais eu preciso saber, nada mais eu preciso me aprofundar sobre Jesus Cristo. E é estranho porque Jesus Cristo fala que nós seríamos seus discípulos, e o discípulo ele tem como base o seguir, até muito o imitar, se queremos, podemos usar esse termo biblicamente, o imitar o seu mestre. Mas muitos de nós, cristãos, dentro da igreja, não temos de fato um relacionamento diário com Cristo. Não nos aprofundamos em conhecer, em saber, em ter experiências com Jesus Cristo. Mas aí você fala, poxa, mas como ter uma experiência com Jesus Cristo se Ele está aqui do meu lado? Mas Jesus está muito mais próximo do que nós imaginamos. E é sobre, e o nosso objetivo nessa aula é ser orientados por essa perspectiva. E automaticamente, ainda nesse ponto, ocorre uma desconexão, uma não conexão do domingo com a semana. No domingo, muitas vezes a pessoa está no culto, canta louvores, ouve uma boa palavra, às vezes faz o dízimo e muitas outras coisas, às vezes até como uma pessoa que está servindo ali dentro da igreja, mas durante a semana essa pessoa vive uma vida para si, por si mesma, sem a influência, sem a base, sem um relacionamento com Jesus Cristo. Ela tem em mente e tem no seu coração Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador de sua vida. Mas no dia a dia, Jesus parece muito distante, muito longe. E as necessidades, o trabalho, a família, a correria do dia a dia, essas coisas parecem tornar mais importante, mais o foco dessa pessoa, seja eu, seja você, do que o relacionamento com Jesus Cristo. Isso é muito interessante porque o próprio autor desse texto,
desse livro, melhor dizendo, Jeff Bridges, ele fala que num determinado momento da vida dele, quando ele era soldado, ele estava partindo para uma guerra, um momento muito difícil. Ele já era um cristão, mas ele chegou e conheceu alguns outros cristãos e, poxa, ele ficou surpreso, tamanha comunhão, tamanha a presença que era visível deles, de Jesus Cristo, do Espírito Santo nas suas vidas. Então eles liam a palavra, eles oravam, eles realmente eram diferentes daquilo que o Jeff Bridges estava acostumado. E eu chamo a atenção para vocês, chamo a atenção de vocês nesse aspecto, porque isso já aconteceu comigo também. Quantas vezes, né, eu cheguei diante de alguns cristãos, conheci algumas pessoas, e eu parei para falar, nossa, vida diferente, vida, parece que essa pessoa, apesar das lutas, das dores, tá com uma paz, é visível a paz, é visível, em outras palavras, aqui a gente tem que ser bem direto, a presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Essas pessoas têm algo diferente e, sem sombra de dúvida, é um reflexo de Jesus Cristo. E essas pessoas, por mais que elas estejam no meio da multidão, essas pessoas brilham, brilham. E por que disso? Essas pessoas estão tendo um relacionamento diário com Jesus Cristo. Dentre outras coisas, por meio da palavra de Deus, por meio da oração. E aí, diante disso, fica essa questão para nós. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida nesse aspecto, o nosso relacionamento com Jesus? E aí, precisamos, como sempre pontuamos essa questão, entender que o Evangelho é a pessoa, a obra e a mensagem de Jesus Cristo. A pessoa, a forma como Jesus veio, se encarnou e se entregou para as outras pessoas aqui neste mundo, toda a sua obra, tudo aquilo que ele fez, como ele se portou, como ele testemunhou e, claro, a sua mensagem. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Marcos, ali no capítulo 1, versículo 14 e 15, traz essa realidade. Assim como tantos textos, não só para aquelas pessoas que precisavam crer, mas também fortalecendo os seus discípulos e os orientando, como no caso do Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5, 6 e 7, orientando como deveria ser uma vida que agrade e que é da vontade de Deus. Então, né, poderíamos falar, né, passar essa aula inteira falando só do Evangelho, mas em resumo, a pessoa, a obra e a mensagem de Jesus Cristo. Mas quando olhamos esse Evangelho, e eu quero chamar a atenção de vocês disso, esse Evangelho, ele nos leva, ele nos direciona para uma comunhão diária com Cristo, para um relacionamento diário com Cristo. Afinal mesmo, Jesus Cristo, ele fala, vós sois meus discípulos se permanecerdes em mim. Então, o discípulo, o cristão, ele é chamado para andar segundo os passos de Jesus, segundo a vontade de Jesus, segundo o exemplo, e nós devemos imitar a vida de Jesus Cristo. Então, nesse aspecto, é claro que o Evangelho e a primeira e a grande obra do Evangelho, essa obra de salvação, de resgate, de nós entendermos pela ação do Espírito Santo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Mas tem um segundo passo que não é fácil, mas que é abençoador nas nossas vidas, que é essa comunhão diária com Cristo, esse crescimento de nossa fé. Nesse aspecto, o Timothy Keller ele fala que o Evangelho não diz respeito ao que fazemos, como se fosse um mero ato religioso, como se fosse simplesmente o ir no domingo à igreja e participar do culto. O mais importante e fundamental, inclusive na comunhão, que isso seja, mas ao que foi feito por nós, né? O que Jesus fez por nós. Mesmo assim, o Evangelho resulta em um modo de viver completamente novo. E aqui, esses dois trechos destacados que eu acabei de ler, eles são eu acrescentei eles, né? Como na ideia de que nós
não devemos entender o cristianismo, a fé cristã e a comunhão como um mero ato religioso, mas uma transformação que vem de dentro da ação do Espírito Santo em nossas vidas para fora. Para fora. Uma transformação verdadeira, plena, de dentro para fora. E aí os aspectos que nós iremos trabalhar nessa aula nos ajudarão a, de fato, viver a potencialidade ainda maior do Evangelho nas nossas vidas. Afinal de contas, a salvação de Deus não é como ser salvo de um ataque de tigre num dia e jogado de volta à selva no dia seguinte. Não é isso. O Evangelho inclui o modo como Deus nos guarda para sempre seguros espiritualmente. Aqui uma citação do Bryan Chapell, num livro organizado pelo Carson e pelo Keller, falando sobre o Evangelho, que essa citação ela casa muito bem com aquilo que estamos falando e com o desenvolvimento do livro do Jeff Bridges. A salvação não é meramente um ato pontual e isolado, solitário. E talvez no nosso entendimento, muitas vezes, é ainda pior. É como se Jesus nos salvasse e no outro dia nós estivéssemos inseguros, né? Como diz essa bela analogia. Nos salvasse no dia de um tigre e no outro a gente pode jogar na selva com os mesmos riscos, com os mesmos problemas. Não. A salvação, ela parte de um momento em que o Espírito Santo transforma, regenera, né, nos move para a fé em Jesus Cristo. E a partir daquele momento nós caminhamos continuamente, aqui eu estou martelando na tecla, diariamente, numa comunhão com Deus, seguindo os passos, de fato, de Jesus Cristo. E aqui fica muito claro aquilo que o Felipe trabalhou muito bem na aula passada, na comunhão pelo Evangelho. Na união com Deus, não há variação. Se mantém guardado unicamente pela soberania de Deus, sendo a base para o relacionamento de comunhão entre nós com Deus. Nós somos unidos com Deus, unidos com Cristo pela salvação que nós temos em Jesus Cristo. Então, podemos dizer que somos filhos de Deus e sempre seremos, se somos salvos por Jesus Cristo. Essa união, esse vínculo, esse laço, que nada e nenhum poder desse mundo pode romper. Quem nos separará do amor de Cristo? Já diria lá em Romanos, finalzinho do capítulo 8. Agora, diariamente nós precisamos cultivar uma comunhão, porque diferentemente da união, existe variação, afetada pela responsabilidade humana, ou seja, cada filho desfruta da união com o pai e com os irmãos em intensidades diferentes. Conforme essa pessoa busca e na dependência de Deus, mas busca a vontade de Deus, cumprir a palavra de Deus, estar numa vida de oração, dentre outras coisas mais. E tudo isso também é bem sintetizado no texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Um texto conhecido que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esse texto em específico, ele é muito interessante, porque ele conjuga muito bem, mas muito bem, a ideia tanto da responsabilidade humana como da responsabilidade humana como da sabedoria de Deus. Então, no versículo 13, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Deus opera, Deus faz sua obra em nossa vida, a sua obra conforme a vontade dele. Muitas vezes sofremos, passamos por lutas, alegrias, circunstâncias mais diversas, essa própria pandemia, tudo está no controle e na soberania de Deus e que visa nos aperfeiçoar na fé. Agora, tem a nossa responsabilidade. Paulo ele diz isso, da questão da obediência e no desenvolver a vossa salvação.
desenvolver, crescer, né? Frutificar a nossa salvação com temor em temor. E dessa forma, como em outros textos bíblicos, fica claro que a nossa salvação não é um momento simplesmente pontual ali, sou salvo e acabou. Um ponto isolado em nossas vidas. Não. Mas somos salvos em Jesus Cristo. E a partir disso, vivemos uma vida contínua de caminhar nos passos de Jesus, caminhar segundo a vontade de Deus e desenvolvendo a nossa fé. E nós falaremos desse desenvolvimento aqui na sequência dessa aula. Estando mais próximo de Deus. E aí, tendo aquela vida que eu falei no começo dessa aula. Essa vida que brilha, essa vida que chama atenção. Mas não chama atenção para si. Eu, Uziel, ou você, ou quem quer que você seja, nós não temos brilho próprio. Nós precisamos do brilho de Jesus Cristo. E não vai ser... Esse brilho também não vai ser para apontar para a nossa vida. Vai ser para apontar, vai ser para que as pessoas enxerguem e vejam. Tem algo de especial naquela pessoa. E aí ela pergunte, e ela procure saber, e ela vai descobrir que não é por causa daquela pessoa. Porque eu, você e qualquer outra pessoa, num primeiro momento, somos pecadores. Essa é a nossa identidade de Jesus Cristo. Agora, com Deus, nós somos filhos de Deus. E aí nós podemos refletir aquilo de mais perfeito, mais glorioso, aquilo que deve encher os nossos corações, que é a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Posto esse primeiro ponto, eu queria falar dessa forma, da necessidade, da importância da comunhão diária. Então, a comunhão com Deus, ela precisa, e aqui eu vou bater nessas duas teclas, vou citar outras questões, mas vou bater nessas duas teclas, da leitura da palavra e da oração. E eu já quero emendar que, porém, mais do que um compromisso religioso de leitura de palavra e de oração, mas uma verdadeira devoção. Ler a Bíblia e fazer uma oração, tirar uns 5, 10, 15 minutos, por mais que seja corrido, às vezes é possível. Agora, a questão que fica é, qual a nossa motivação? Se de fato aquele momento é um momento de devoção a Deus, se é um momento de entrega, ou se é simplesmente um compromisso religioso, uma coisa que eu sei que eu preciso fazer todo dia, mas eu vou fazer de qualquer jeito, simplesmente para dizer que eu fiz, mas não visando os benefícios, a comunhão e a qualidade daquela ação e daquela atividade. Precisamos ter uma comunhão diária com Jesus Cristo, por meio da leitura, por meio da oração, mas mais do que um compromisso religioso. E aqui eu quero chamar a minha atenção e a sua atenção nesse momento. Porque muitos, mas muitos cristãos, poderia falar de tantas outras coisas, mas estão faltosos com a leitura da palavra e com as suas orações diárias. Irmãos, com todo carinho, com todo o coração, é muito séria essa questão. Muito séria. Afinal de contas, citando o exemplo de nossos trabalhos, você, no seu trabalho, em outras questões, você precisa estar se atualizando sempre, lendo as notícias, fazer outras coisas, que é uma questão de sobrevivência, correto? Talvez um exemplo ainda mais forte é a questão da alimentação. Se você passa 2, 3, 4 horas, você não precisa olhar na agenda, na sua organização do seu dia a dia, para saber que você tem que se alimentar. O seu corpo vai pedir, a sua barriga vai roncar, né? O seu cérebro vai mandar um monte de sinaizinhos para dizer, você precisa se alimentar. E se alimente bem. Você precisa se alimentar bem, por sinal. Mas ainda mais do que isso, é a nossa necessidade de relacionamento diário com Deus. E aí, irmãos, fica claro, a perda imensa de quando o cristão ele deixa de fazer leitura, de buscar a Deus
em oração, dentre outras formas, diariamente. Os tempos estão corridos, a nossa rotina é pesada, nós trabalhamos bastante, temos a família, temos outras questões, tudo isso é verdade. E eu não nego nenhuma dessas questões. Mas para tudo isso, justamente, nós precisamos de um relacionamento centrado em Jesus Cristo, que se falta para a aplicação do Evangelho, para a vida de Cristo em nós. E aí, obviamente, fica essa questão: como está o uso do seu tempo? Será que a sua vida, ela, posso dizer, talvez até com certa tranquilidade, com certeza a sua vida é corrida, a minha também. Mas a gente se dedica àquilo que é mais importante, não àquilo que aquilo que tem certo valor para a nossa vida. E todas essas coisas que eu falei são valorosas para a nossa vida, mas há algo ainda mais fundamental, que é o nosso relacionamento com Deus, que é a nossa conexão com Deus. Conexão com Deus. E ela se dá, dentre outras formas, mas a começar de uma leitura, de uma oração piedosa das Escrituras. E não somente isso, como está a sua compreensão do Evangelho? Porque nós trabalhamos até aqui que o Evangelho, ele não é só aquela mensagem para nos salvar do pecado pontualmente, mas é a mensagem que também vai nutrir toda essa busca por Deus. Porque no Evangelho, como a gente colocou, é a pessoa, a obra e a mensagem de Jesus Cristo. Se nós estamos sendo alimentados pelo Evangelho, cada dia nós redescobrimos mais, ainda mais. Aqui eu quero deixar claro para vocês, o Evangelho é inesgotável em sua aplicação, no seu poder sobre a nossa vida. Não duvide e não diminua o poder do Evangelho. Ele é imenso. Ele, por ser uma obra de Deus, ele é eterno. Eterno. E qual que tem sido a nossa compreensão? Uma compreensão limitada de que eu preciso ouvir do Evangelho e já é um pouco chato ouvir, já porque todo domingo eu ouço, mas semana que vem, durante a semana eu não penso nisso. Vou cuidar da minha vida. Convido você a pensar sobre essas questões. Daí nós encaminhamos por terceiro e já último ponto da nossa aula, para pensar nos elementos da comunhão com Deus. Então, como nós devemos, de forma prática, buscar a Deus? Já demos várias pistas, vários spoilers, mas que fica clara a pontuação que iremos falar aqui. Primeiro, da leitura da palavra. Não, a Bíblia, como já diria o catecismo, é a nossa regra de fé e de prática. A Bíblia é a palavra de Deus. Como o homem ele pode conhecer mais a Deus de uma forma decisiva, não exaustiva, não temos como conhecer 100% Deus, Deus é inesgotável, mas o que um homem precisa conhecer de Deus? Onde está esse conhecimento? O que o homem precisa conhecer de si mesmo? Às vezes temos tantas dúvidas, tantas questões, insegurança quanto à nossa identidade, a nossa vocação, o nosso propósito. Onde está isso? Na leitura da palavra de Deus. Está na palavra de Deus. A palavra de Deus que é essa grande narrativa que fala da criação, da queda, mas depois de todo o processo de redenção, culminando em Jesus Cristo, e que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que guia a igreja até a consumação dos séculos, até a consumação em que aí sim estaremos para face a face eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa é a grande história bíblica, não uma história monótona, mas uma história que sempre está apontando de uma forma ou de outra para Jesus Cristo e indagando e nos orientando a nossa vida para um relacionamento sincero e profundo com Jesus Cristo. Mas não somente a leitura, a oração constante. Talvez muitos de nós temos o hábito de orar uma vez por dia. E, de fato, às vezes nós separamos um momento maior de oração. Mas aquela oração que vai nos acompanhando durante o dia. Surge alguma necessidade,
surge uma questão, antes de nós começarmos alguma atividade nova, antes de nós fazermos isso e aquilo, vamos orar. Vamos orar mais, irmãos. Orai sem cessar, já diria o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses. A oração é esse contato, é esse o abrir do coração, daquilo que Jesus já sabe, mas daquilo que Deus já sabe, melhor dizendo, mas é o demonstrar da nossa dependência de Deus, que nós não caminhamos sozinhos. Esses são os dois principais pontos que eu queria trabalhar e desenvolvendo nessa aula, nesse momento específico. Mas é claro, quanto mais uma pessoa lê e consegue memorizar, mesmo que seja poucos versículos, mas versículos chaves que vão fortalecer a sua fé, maravilhoso. São esses versículos que muitas vezes em situações limítrofes, difíceis, complicadas na nossa vida, vão vir à mente, trazidos pelo Espírito Santo, e vão nos trazer a correta orientação daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Memoração é muito importante. Quando você é criança é mais fácil, mas se a gente decora uma música, se a gente decora às vezes, um material do nosso trabalho, saiba que é plenamente possível, na dependência do Espírito Santo, decorar o texto bíblico em nossas vidas. As músicas, os louvores, né? Só a gente abrir o YouTube, o Spotify, um programa, ou às vezes se você tem CDs na sua casa, tantas formas de a gente ouvir uma música bacana que nos inspira, no bom sentido do termo, a buscar mais a Deus, porque são mensagens que se voltam para a palavra de Deus. É muito importante, é muito bacana. Serve de incentivo para você. E claro, o contato com outros cristãos. Nós, seja na igreja ou fora da igreja, mesmo nesse momento de pandemia, a gente tem um WhatsApp, a gente tem o telefone, a gente dá uma ligada, manda mensagem. Se a pessoa está passando por dificuldade, pergunta como é que está. E outra pessoa, a gente vem e fala, olha, eu estou orando por você. E aí eu falo para outra pessoa, eu estou orando por você. Olha que bênção. Essa unidade, isso aí nos fortalece nessa comunhão diária. Porque a vida, irmãos, ela é difícil. É a luta contra o pecado, né? As dificuldades e constantes problemas que temos que enfrentar, e especialmente no tempo que estamos vivendo. Daí, e acima de tudo, como adoração e serviço a Deus, a nossa adoração. Só que tudo isso, precisamos ser sinceros, exige um tempo dedicado. Somos incentivados por Deus a separar a melhor hora de nossas vidas, a melhor hora do nosso dia a dia para a comunhão com Deus. E geralmente, na grande maioria dos casos, essa primeira hora, essa melhor hora é justamente a primeira hora do nosso dia, quando acordamos. Eu não sei a sua rotina. Talvez você já acorde, tem que se arrumar rapidinho e saia para o seu serviço, como milhões e milhões de brasileiros. Não há problema nisso. Mas eu convido você a realmente, mesmo que seja um momento curto, mas que seja de qualidade, separar um tempo, né, quando você acorda, um tempo ali em oração, leitura, meditação da palavra de Deus. Talvez você tenha outro tempo no seu dia, um tempo maior, com mais calma, mas veja bem, esse primeiro momento com Deus, já no começo do seu dia, dá força e orientação para o restante do dia, para o resto do dia. E esse é o próprio exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele já à alta madrugada estava orando a Deus. Impressionante. O próprio Senhor e Salvador não abria mão da comunhão por meio da oração. Se ele fez isso, sabe quanto nós precisamos da oração. E, consequentemente, também da leitura bíblica que nos orienta para tudo aquilo que Jesus Cristo fez em nossas vidas. E aí, nós voltamos no texto que nós lemos lá no início, no Salmo, especialmente no Salmo 1, especialmente no versículo 2, e não sei se você percebeu, o versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
alguns pontos nesse versículo para que nós possamos pensar. Primeiro, existe aqui uma oposição à prática daquele que não confia em Deus, no ímpio. O ímpio, ele faz aquilo, de modo geral, aquilo que não é a vontade de Deus. Ele não busca a Deus, não tem prazer em buscar a Deus. Mas agora, antes, ou seja, o verdadeiro discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no caso é um salmo, né? Ainda, claro que o escritor não está pensando diretamente em Jesus Cristo neste momento, mas ele desejava ter mais comunhão com Deus. E ele coloca antes o seu prazer, o verdadeiro deleite, sentido, a satisfação da vida. A gente pode buscar deleite, satisfação, prazer em muitas outras coisas. Numa bela comida, no nosso cônjuge, nos filhos, no trabalho, no dinheiro, em tantas coisas. E às vezes a gente vai até conseguir um pouquinho nessas coisas. Mas nada como se satisfazer no Senhor. Se satisfazer no Senhor, ter prazer no Senhor, né? Então, o prazer, né, do verdadeiro, daquela pessoa que verdadeiramente busca a Deus, está na lei do Senhor. Estranho, né? O prazer está nos mandamentos, em cumprir determinadas ordenanças que parecem, a princípio, tirar a nossa liberdade. Mas as leis, os mandamentos, elas são a vontade expressa do nosso Deus. Boa, perfeita e agradável, que gera vida, que gera alegria, paz para o povo de Deus. Os mandamentos, eles não são penosos. Os mandamentos, eles de fato nos aproximam uma vida de obediência, conforme a vontade de Deus, uma vida mais próxima do Senhor. E por isso que o prazer do salmista estava na lei do Senhor. E nessa lei, ele meditava de dia e de noite. A ideia do meditar realmente um tempo, não realmente uma coisa relaxada, um tempo de reflexão guiado pelo Espírito Santo, um tempo dedicado, devoto, em que a pessoa, né, abre mão, mesmo que tenha outras tantas demandas da sua vida, mas para refletir, para se alimentar, para nutrir, para encher realmente, entre aspas, o seu tanque espiritual e seguir adiante na sua vida, refletindo essa palavra, refletindo a luz de Jesus Cristo. Meditar para que essa palavra possa entrar nos nossos corações e que possamos praticar essa palavra. Mas não realmente um meditar, um buscar a Deus em 5 minutos no nosso dia. Por mais que às vezes a nossa leitura só dure 5 minutos. Mas de dia e de noite, o tempo todo, na leitura e seguindo e sendo guiado por ela. Então nós lemos a palavra de Deus. Seja o tempo que for, mas nós somos guiados por essa leitura, por orações pontuais durante o nosso dia a dia. E tudo isso nos leva o dia inteiro a estar em comunhão com Deus, a cumprir a vontade de Deus, a entender que se temos 2 caminhos a seguir, seguiremos aquilo que é a vontade de Deus. E como saber isso? Porque a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus nos mostra. E cada vez mais que o cristão medita na sua palavra, na palavra de Deus, e também segue em oração, ele vai ter essa base, esse fortalecimento em sua vida para seguir a vontade de Deus, para seguir aquilo que Deus tem proposto na sua vida. E aqui eu trago a citação que também casa muito bem com esse livro que estamos citando de F. Wildes, mas do já falecido e saudoso reverendo Elben César, que diz que as práticas devocionais, e aqui eu quero, ele fala de algumas práticas, mas aqui eu estou destacando especialmente a leitura e a oração, são exercícios de sobrevivência e de plenitude espiritual. Aquilo que falamos antes. Se nós já precisamos do ar para respirar, do alimento para nos alimentar, e isso é essencial, quanto mais a palavra de Deus, um relacionamento profícuo, profundo com o nosso Senhor, que se dá pela leitura e pela oração, nessas práticas devocionais. Sobrevivência, mas também de plenitude, porque só seguiremos a nossa vida realmente, de fato, com a oração, com a leitura. O cristão que abre mão disso,
quão fraco, quão mirrado ele fica. Mas além de sobreviver, nós somos levados à plenitude, a essa vida que eu citei lá atrás, uma vida que chama a atenção das outras pessoas, porque está cheia do Espírito Santo. O crente precisa se adaptar até descobrir e explorar os veios cheios de água viva para se manter vivo e vigoroso. Em outras palavras, no meio do deserto da vida, iremos tomar, das fontes de água viva em Jesus Cristo, e aí seremos como o próprio Salmo, capítulo 1, Salmo número 1, aí já no versículo 3 fala, como uma árvore plantada junto à corrente de rios, junto à passagem de água, que mesmo na seca ela não murcha, mesmo na seca ela está viçosa. E nesse aspecto, nós somos orientados por Deus a esperar, a andar e a ter deleite em Deus. Esperar em Deus porque a nossa vida, por meio das práticas devocionais, da leitura, da oração, ela é convidada a ter esperança, dependência, expectativa em Deus. Em todo dia, como coloca o Salmo 25, versículo 5, finalzinho que diz lá, pois tu, ó Deus, é minha salvação, em que eu espero todo o dia. Todo o dia. No meio de tantas aflições, lutas, aquele cristão que se volta em comunhão com Deus, por meio de tudo aquilo que nós falamos, ele experimenta esse esperar em Deus, essa esperança, dependência e a expectativa em saber Deus está fazendo grandes obras e fará ainda as outras tantas para a sua própria honra e glória. E nós ainda teremos a oportunidade de participar dessas obras. O andar com Deus, uma vida que agrade a Deus, uma vida que esteja buscando a Deus, justamente nesse Salmo 1, versículo 2, meditando na sua palavra. E, por fim, o desejo e satisfação em Deus, nesse deleite por Deus. Salmo 42, versículo 1, versículo 2, fala que a corça ela não consegue esconder o seu desejo diante da sua sede pelas águas. A corça suspira pela corrente das águas. E assim por ti, ó Deus, diz lá no versículo 2, suspira, versículo 1 e 2, suspira a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Deus é o único deleite, prazer, a grande e real necessidade de nossas vidas. Nossa alma ela pode ir para um lado, ir para o outro, mas ela só vai sossegar e se aquietar quando ela está mais e mais na presença de Deus. E aí, mais uma vez, como nós buscamos a Deus? A partir da leitura, a partir da oração, a partir de uma vida que siga os passos de Jesus Cristo. Com isso, nós podemos oferecer a Deus, não que Ele dependa disso, mas de coração sincero, uma adoração e relacionamento com Deus. Um relacionamento sincero com Deus que demonstre essa nossa adoração, gratidão, amor por Deus, em obediência, conforme a palavra de Deus, seguindo a lei de Deus. E aí eu queria concluir pensando, ao longo do dia, o que toma o seu pensamento? O que toma o seu coração? É o meditar da palavra de Deus diante de tantas outras coisas? Ou são, às vezes, tantas distrações, tantas coisas, não só trabalho, mas às vezes o entretenimento que a gente tem no celular e tantas oportunidades que a gente esquece, literalmente esquece de buscar a Deus leitura e oração da palavra. O Evangelho, dessa forma, ele se aplica a toda a vida. Não só no momento que nós somos salvos, mas desenvolvendo nossa fé e um profícuo relacionamento com Deus. E esse desenvolvimento que nós trouxemos aqui, por mais simples que seja, possa nutrir a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar neste momento. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua bênção, Pai. E nós somos dependentes de Ti.
Porque precisamos, ó Deus, da leitura da palavra, da oração, fazendo e trabalhando em nossa vida para que possamos estar mais próximos do Senhor. Nos incomode, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, para que possamos, cada um de nós, ter mais comunhão contigo, em todos, juntos, sermos essa comunidade verdadeira. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Eu queria indicar, até porque eu citei esse livro, o livro Práticas Devocionais, Exercício de Sobrevivência e Plenitude Espiritual, do já falecido pastor, né, que era pastor, reverendo Elber César, da editora Ultimato. Ele fala de algumas práticas devocionais e é um livro abençoador aí para a minha vida, para a sua vida, se você tiver interesse, né, em mais esse material, porque eu te garanto que ele é muito bacana. Então, que Deus abençoe, que Deus use a sua vida cada vez mais para refletir a Jesus Cristo nos nossos dias que são tão difíceis. E essa busca por Deus, ela tem que ser baseada na leitura da palavra, na oração, diárias e inconstantes a Deus. Que Deus nos abençoe.